Gente, aquele solão bravo, ó, já deu uma trégua aqui para nós. O Você na TV continua, ainda temos mais um entrevistado aqui. Eu estou com o presidente da Associação Comercial de Votuporanga, Carlos Amalho Mata, que vai falar pra gente um pouquinho da importância dessa rua para a economia local. Primeiramente, que bom ter você aqui com a gente. Carlos, seja muito bem-vindo a Você na TV. Eu que agradeço. Estou sempre à disposição de vocês. Realmente a Rua Amazonas, ela é o principal eixo comercial de Votuporanga, né? A história de Votuporanga, tudo aconteceu aqui. A gente sabe, né? Meu pai veio em 1940 para Votuporanga, então ele falava muito pra gente que essa baixada na frente da matriz aqui era um areião, né? E aqui tudo iniciou. E hoje nós temos na Rua Amazonas o nosso principal eixo comercial. Votuporanga hoje se fez com a grandiosidade da Rua Amazonas, né? E cresceu e expandiu o comércio agora também aos seus redores. Mas não tenha dúvida que esse é o principal eixo comercial de Votuporanga. É a menina dos olhos, a gente pode dizer, né? Sem dúvida, né? Ela foi revitalizada, ficou com uma cara muito bonita, né? Hoje a gente vê as pessoas que vêm de fora e realmente fica entusiasmado com esse nosso eixo, né? Essa nossa Rua Amazonas, que enche os olhos de todos mesmo. Olá pessoal, chegando o Mundo Pop para você ficar por dentro de tudo que está rolando no mundo dos famosos. E vamos começar falando sobre música. Festival das Patroas, turnê conjunta de Marília Mendonça com Maiara e Maraíza está oficialmente cancelada. Pois é, Maiara e Maraíza não vão mais realizar os shows da turnê Festival das Patroas, programada para começar no mês que vem, mas que ficou desfalcada após a morte de Marília Mendonça. E a dupla teria chegado ao consenso de que sem Marília o show não faria sentido, né? Ao G1, a dupla sertaneja justificou o motivo do cancelamento, né? Comentaram o seguinte: ainda há muito a se resolver sobre tudo que envolve Marília Mendonça. No entanto, a possibilidade de o projeto ser retomado no futuro não está descartada. Maiara e Maraíza, por sua vez, ainda nutrem esse desejo de um dia poderem realizar o sonho que construíram com a sua amiga Marília Mendonça, assim disse a assessoria. E os pagantes terão reembolso do valor dos ingressos. E a confirmação do fim do Festival das Patroas, claro, despertou múltiplas reações, né, entre os fãs de Marília Mendonça e Maiara e Maraíza. Apesar de tristes com essa notícia, os fãs entenderam os motivos do cancelamento. E agora, mudando de assunto, tem mamãe nova no pedaço. Viviane Araújo está grávida. Ela postou um vídeo nas redes sociais contando essa novidade aos seguidores e bastante emocionada. O bebê é fruto da relação de Viviane com o empresário do setor imobiliário, o Guilherme Militão, e eles se casaram no civil em maio de 2021 e reuniram, né, os amigos, familiares para essa cerimônia religiosa que aconteceu no mês de setembro. Viviane postou nas redes sociais: vocês não têm noção da emoção que eu senti nesse momento. O meu sonho se tornou realidade e tinha que ser com você, meu amor. Assim ela escreveu no Instagram. E ela disse mais, que o nosso bebê vem encher as nossas vidas ainda mais de amor, luz e esperança. E com um sorrisão no rosto, Viviane Araújo posou com a mão sobre a barriga e já exibiu ali uma barriguinha saliente. A gravidez aos 46 anos é um sonho para a atriz que nunca escondeu, né, esse desejo, essa vontade de ser mãe. E seguindo com o nosso Mundo Pop, agora nós vamos falar sobre Carlinhos Maia, que contou que vai abrir um banco. Isso mesmo, investiu mais de 100 milhões de reais nesse empreendimento. O humorista, que está de férias nos Estados Unidos, disse que entrou em contato com profissionais de finanças experientes para realizar esse projeto. Ele disse: eu vou lançar um banco com dinheiro, empréstimo, cartão, e tem muita gente séria que já mexe com o banco há muito tempo. Então decidimos investir 100 e tantos milhões de reais nesse banco. Isso é emprego, é renda, é fazer história. Eu sou um baita de um empresário. Vocês vão ter meu cartão na carteira, contou ele, que adiantou que o nome do empreendimento será Girabank, em homenagem aos fãs, os quais ele chama de girassóis. E ele disse: eu sempre sonhei em ter um banco quando não tinha um tostão. E ele disse ainda que quando voltar de suas férias dos Estados Unidos, contará mais detalhes sobre esse projeto.
Girando o nosso mundo pop agora falando sobre Britney Spears. Se você também tem curiosidade de saber tudo o que aconteceu com Britney nos últimos anos, prepare-se para ler a história completa dela, contada diretamente pela própria estrela do pop. Britney fechou um contrato milionário para lançar uma biografia onde vai revelar tudo sobre a tutela na qual ficou por 13 anos totalmente controlada por seu pai, além de muitos outros detalhes de sua vida pessoal e carreira. Britney vai receber em torno aí de 15 milhões de dólares, cerca de 76 milhões de reais para contar a sua história, que será publicada pela editora Simon & Schuster. O acordo literário fechado pela cantora é considerado um dos maiores de todos os tempos, ficando atrás apenas do casal Barack e Michelle Obama, que receberam em torno aí de 60 milhões pelos direitos de seus livros. Vamos aguardar esse livro, né? Com certeza será bombástico. Ainda falando sobre o mundo da música, 2022 é o ano em que os Rolling Stones celebram 60 anos de sua fundação. E tudo indica que eles irão comemorar com uma série de shows e o aguardadíssimo disco de inéditas. O primeiro em 17 anos. Melhor ainda, o Brasil, pelo visto, fará parte dessa celebração. Segundo o jornalista José Norberto Fleschi, a banda estará preparando uma nova turnê pela América Latina e eles passam pelo nosso país em dezembro, antes do Natal. O anúncio oficial deve rolar em breve. E a galera, claro, tá na expectativa. Esse foi o nosso Mundo Pop de hoje, você sabe, né? Por aqui você fica sabendo de tudo que tá rolando no mundo dos famosos. Te encontro na próxima. Até lá, tchau, tchau. Aquele abraço. E como que foi para o comerciante local, num contexto geral, mas principalmente aqui para esses que estão na Rua Amazonas, esse período de pandemia? Eles tiveram que se reinventar também, né? Que a gente, às vezes, as visitas diminuíram, o pessoal de fora deixou de vir um pouco mais com tanta frequência e assiduidade. Sem dúvida, né? Sem dúvida. O comerciante, ele é muito rápido, né? Ele se reinventou em toda essa trajetória dessa pandemia. E realmente, nós, a Associação Comercial, difundiu muito o e-commerce, o delivery, para poder dar válvulas de escape para o comerciante poder vender. E realmente foi muito bom, vários comerciantes se adequaram, vários comerciantes venderam muito bem nessa linha, tanto é que hoje continuam vendendo, descobriram um novo merchan, um novo lado de vendas que foi importantíssimo na pandemia e agora continuou pós-pandemia. Porque hoje, graças a Deus, a gente já tem a volta, né, dos clientes aos estabelecimentos comerciais, com muito cuidado, todo mundo com o uso da máscara, com distanciamento social, mas a gente já está mais tranquilo e hoje os comerciantes estão fazendo as duas vendas, isso que foi bacana. Ele acabou agregando a ele, né, a venda delivery, e-commerce, junto com a venda física. Então realmente foi muito difícil, uma fase muito difícil para o comerciante, porém ele se mexeu rápido, né? A Associação Comercial, nós fizemos dentro da Associação Comercial vários cursos para facilitar, né? Para dar o caminho para o comerciante, ele entendeu e realmente hoje tornou-se uma venda muito forte, além da venda física agora, também a venda e-commerce. E agora eu quero convidar o Mexa-se para você acompanhar aí de casa. Mexa-se com a gente também. Olá, galera do Mexa-se. Para a gente dar sequência à nossa série falando sobre a avaliação da composição corporal, mais uma vez, nosso queridíssimo professor, Dr. Walter Mariano, vai falar um pouquinho mais sobre algumas ferramentas de avaliação física que a gente pode ter acesso, né, hoje com mais facilidade que antigamente, a tecnologias novas que possam dar mais precisão à avaliação. O que a gente vai falar hoje? Ultrassom. O que é isso, Valtinho? Ultrassom não é só para fazer aquele negócio da barriga? Como é que é? Ultrassom, na verdade, olá pessoal, olá Wilson. O ultrassom ele tem várias aplicações e também hoje ele está inserido na composição corporal, no universo da avaliação física. Aí, basicamente, o que o ultrassom faz?
diferente de outros métodos, ele fotografa a área na qual eu quero avaliar, e ali eu consigo meio que tirar uma foto do músculo, eu consigo medir ele em milímetros, mas também eu consigo captar o tecido adiposo, ou seja, eu consigo medir o tecido da gordura, ou seja, eu consigo verificar em milímetros o tamanho do músculo, o quanto ele evolui num possível programa de treinamento, o quanto ele ganha, o que eu ganho de massa muscular, e eu consigo avaliar também o quanto eu perco em milímetros de gordura, e com isso ele consegue estabelecer para mim o percentual de gordura, que a gente já comentou um pouquinho, né, nos outros protocolos, e eu consigo também determinar o percentual de massa muscular em quilos, né, então ele fica muito mais preciso. E o que é legal desse equipamento, do ultrassom, é que você consegue aplicar ele em crianças, em gestantes, em pessoas idosas, em pessoas que possuem marca-passo, enfim, em todo tipo de população, ele não tem uma contraindicação. O protocolo dele é bem mais simples que, por exemplo, a bioimpedância, que nós comentamos no episódio anterior, que precisa de um protocolo muito mais específico e que, se esse protocolo não é seguido à risca, com certeza a avaliação física também não vai ficar tão precisa quanto a gente precisa. Lembrando da bioimpedância, tem a questão não só do protocolo e equação, né, que a gente falou, não só da preparação, né? Beber água, não ter feito atividade física, não ter ingerido bebidas energéticas, mas também a equação, né? Muitas vezes a gente vê, chega a nós algumas avaliações com valores exorbitantes, que não condiz com a realidade. Por quê? Porque foi utilizada uma equação generalizada para todo mundo, e às vezes isso dá problema. Com ultrassom isso não tem problema. Não tem problema. Então, isso que é ideal. Você pode, inclusive, fazer a avaliação depois que a pessoa faz exercício, né? Então, ele não tem nós não temos essa preocupação de deixar a pessoa relaxada ou totalmente em repouso para estar fazendo a avaliação como os demais protocolos que a gente tem até então. Uma dúvida, ela consegue avaliar o tamanho do músculo em termos de espessura, por exemplo, na região do quadrado lombar. A gente sabe que muitas das dores lombares, né, degenerações articulares na coluna, ela vem de uma fragilidade, até de uma substituição de tecido muscular por tecido adiposo, tornando a região muscular muito fragilizada. Se a gente tiver um equipamento desse, a gente conseguir observar isso, a gente consegue já diagnosticar, ou pelo menos dar mais uma possibilidade daquela dor, daquela degeneração. O ultrassom, inclusive, ele consegue verificar a gordura que tem intramuscular, aquela gordura que está dentro do músculo. E eu consigo verificar o quanto esse músculo está treinado ou não, né? Quando você faz o ultrassom, você consegue ver, inclusive, a musculatura que está mais treinada. Ela mostra a cor do músculo mais treinado é diferente no exame. Então você consegue ver, um exemplo que você citou do quadrado lombar, você consegue ver a densidade desse músculo. E até mesmo compararam antes e depois, um programa de treino que a gente comentou na aula passada, de você ver o quanto esse programa está ou não fazendo efeito naquele grupo ou naquela pessoa que está treinando. Pessoas treinadas, né, atletas de fisiculturismo, por exemplo, vêm utilizando o ultrassom para, inclusive, verificar diferenças assimétricas, comparando o tamanho, por exemplo, do peitoral maior com o outro peitoral. Então você consegue definir ali, determinar o tamanho de um músculo para o outro. E às vezes a diferença milimétrica que esse músculo tem, na hora de tirar a foto, no palco, na apresentação, isso dá uma leve diferença. Então o ultrassom tem sido usado para essa finalidade também. Bacana, isso é legal, porque sai daquela questão simplesmente de gordura corporal, que é o que muitas pessoas buscam, mas também cai numa questão terapêutica, né? Como eu falei, né? A substituição de musculatura dos paravertebrais e costais, quadrado lombar, por tecido não muscular, isso favorece a vários problemas da coluna. E se a gente conseguir detectar isso precocemente ou logo que a gente começa a prescrever o treinamento para o aluno, a gente tem informações que nem sempre a gente consegue observar isso simplesmente na palpação, né? Bacana, eu acho que mais uma vez temos que fazer uma prática para a gente ver como é que funciona aí, porque, né, é muita informação, principalmente para quem nunca teve acesso a isso, fica meio confuso. Vamos para a prática, então. Mais uma vez, o intuito desses programas que a gente está falando sobre avaliação da composição corporal é principalmente para você profissional, mas também para as pessoas leigas, né? Escolherem, às vezes, a melhor ferramenta para acompanhar a sua evolução, né? Dar condições para o educador físico prescrever treinamento com mais direcionamento. Então esse é o nosso propósito com essa sequência. Então vamos ver como é que funciona isso. Bom, pessoal, aqui então a gente está fazendo a coleta, né, no caso na região abdominal. Então, vamos
vocês podem ver, a gente vai fotografando o músculo, né? Você consegue identificar aqui o tecido muscular e o tecido gorduroso, que todo mundo teme. Então, com isso, a gente consegue fotografar, né, a região e com base nessa foto, o software nos dá aí, então, o percentual de massa muscular e também o percentual de gordura, eu consigo estimar. E no caso aqui desse ultrassom que a gente acabou de fazer na região abdominal, eu consigo não somente isso, mas eu consigo verificar a gordura que nós chamamos de deep fat, ou seja, aquela gordura mais profunda que a gente não consegue identificar nem com o compasso, que a gente já mostrou, e também nós não conseguimos identificar com a bioimpedância. E é uma gordura extremamente inflamatória, que ela traz vários problemas para a nossa saúde, inclusive atrapalha no gasto energético, né? Então ela tem sendo muito estudada e com ultrassom a gente consegue identificar o quanto você tem dessa deep fat, tá? Então aqui nós temos a ultrassom da Nayara, a gente acabou de fazer aqui, a gente percebe que ela tem um corpo treino, ela faz bastante atividade física, pratica muita musculação, mas ainda assim a gente consegue ver que há parâmetros aqui que a gente pode mudar e melhorar muito ainda, que eu vou passar para ela daqui a pouquinho aqui, bom? Bom, pessoal, é isso então, é o que a gente queria mostrar, algumas ferramentas. A gente tem, claro, outras ainda que podem ser utilizadas. No entanto, o que é mais acessível, o que de repente nos traz um pouco mais de informação na prescrição. Lembrando que a gente tem vários motivos para fazer essa avaliação. Uma, tentar observar se está dentro dos parâmetros adequados para a saúde. Outra, como a gente falou, observar regiões mais específicas de acúmulo de gordura ou até questões terapêuticas. E auxiliar o profissional de educação física na prescrição do exercício de acordo com a localização, a quantidade de gordura em determinada região, que possa ser mais prejudicial ou não. Obrigado, Valtinho, mais uma vez, pela sua colaboração e espero vocês nos próximos programas. Mexa-se! Nós temos na Rua Amazonas muitas lojas de departamento, lojas que às vezes fazem parte de rede, mas nós temos também aquele comerciante local que está aqui desde o início, há 30, 40, 50 anos na Rua Amazonas. Para esse comerciante, foi uma descoberta, né, do digital, do e-commerce, de se reinventar nesse período. Sim, sem dúvida, você vê mesmo. Eu sou um comerciante da Rua Amazonas de 53 anos, né? E a gente tem muito disso em Votuporanga, né? Nós temos muitos comerciantes, muitos antigos aqui, né? E eles entenderam que realmente o caminho era esse, né? Tinha que procurar vender, tinha que gerar o seu negócio, tinha que movimentar a sua loja. Já que não pode por meio físico, né? Descobriu, se reinventou o meio digital, né? E esse meio digital, a gente sabe que veio para ficar, é uma venda que ela veio para ficar. E agora o pessoal realmente aderiu e está trabalhando em cima disso e a gente vê grandes histórias nesse sentido. E realmente está somando hoje para os comerciantes de Votuporanga. Tô curiosa para saber o que a Júlia Domênices vai trazer pra gente no Mais Verde de hoje. E agora aquela dica bacana para os apaixonados por plantas. E ao meu lado, a Silvia Dalto vai falar sobre drenagem. Se na hora de preparar o seu vaso não tiver uma boa drenagem, vai comprometer todo o plantio. E para isso, ela vai explicar como que é feito, não é, Silvia? Seja bem-vindo. Isso mesmo, bem-vindo vocês também. Bom, hoje nós vamos falar como é fundamental uma boa drenagem na hora do plantio. Nem todo mundo sabe, mas uma boa drenagem é fundamental para a saúde das suas plantas. Isso porque ela facilita o escoamento do líquido que você joga, do excesso de água. Isso é para qualquer planta? Para qualquer tipo de planta. Isso evita que as raízes apodreçam em solos compactados. Por isso é tão importante uma drenagem. Em primeiro lugar, nós temos que ter um vaso furado. Nós vamos fechar o furo com a manta de bidim.
que nada mais é do que um filtro, que pode ser usado uma peneira, uma peneirinha, um pedacinho de plástico, uma telinha, se você não tiver a manta em casa. A manta evita a saída de nutrientes, de terra, de adubo. Agora nós vamos fazer uma camada de argila expandida. A argila, além dela manter a umidade sem encharcamento, ela também facilita a saída do excesso de líquido. Se você não tiver argila, você pode usar caco de telhas. Agora, na sequência, nós vamos colocar uma camada de areia grossa. Não pode ser qualquer areia em que se encontra, né, Silvia? Ela tem que ser areia limpa. lavada. Isso. A areia também vai ajudar na facilidade da drenagem. Depois desses 3 passos é que nós vamos vir com o substrato, a terra vegetal e fazer o nosso plantio. O solo compactado, ele deixa com o tempo as raízes úmidas, encharcadas, fazendo com que a planta morra. Por isso é tão importante o dreno. Hoje nós vamos trabalhar com o substrato, porque nós vamos plantar uma dipladêmia, que é uma planta que gosta de um solo bem drenado. Por isso, além desse dreno, o substrato é uma terra muito bem drenada. Vou posicionar a minha planta e vou jogar o meu substrato. É importante que eu deixe a minha planta bem firme, que as suas raízes fiquem bem unidas com o substrato, sem deixar que entre ar nesses furos. Após o plantio da minha muda, eu posso, com a mesma argila expandida, fazer a forração. Ela vai manter a umidade da minha planta na sua superfície, porém sem encharcar, porque a argila ela absorve umidade. Então ela não deixa encharcar, ela deixa a planta fresca, úmida. Vale a pena, Júlia, lembrar que uma vez por ano a gente também tem que fazer a descompactação do solo, que é a aeração, que seria furos com a finalidade de entrar oxigênio no interior da terra e das raízes. Bacana, Silvia. Muitas pessoas plantam direto, né, no vaso e não se atentam a essa dica. E para irrigar, como tem a drenagem, como que fica agora? A drenagem vai acontecer da mesma forma. Você não pode nem colocar muita água e nem pouca água. É legal sempre você observar o solo, se ele está úmido, aí você não vai jogar. Se ele estiver seco, você vai jogar água. Como o nosso clima aqui é muito quente, as pessoas acham que tem que molhar muito as plantas aí por conta da temperatura, e a argila deixa mais fresquinha a planta, né? Ela mantém mais fresca, né? Deixa a planta mais fresca, porém não vamos descuidar da irrigação. Tá certo. Muito obrigada pela dica mais uma vez. Obrigada também, vocês voltem sempre. Então, gente, espero vocês na próxima dica. Até lá. Tchau, tchau. Beijo. E a gente já andou bastante pela Rua Amazonas hoje, viu? E o Você na TV vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado do programa de hoje. Semana que vem nós temos um encontro marcado no mesmo horário aqui na TV Unifev. Espero vocês na semana que vem. Tchau, tchau!